da tua voz. Sinto o ar que nos envolve, quente e feroz. Teu toque é mapa de caminhos que eu não sabia. Teu olhar acende memória. Caríssimos e caríssimas, eu sou o Daniel Nonato. Agradeço a cada um e a cada uma pela sua audiência, pela sua paciência. E a gente vive, né, esse luto hoje de um professor que nós tivemos na nossa história de vida, professor Almir Miguel, aqui de Japeri. Meu professor de português, para ser mais exato, né? Porque eu tenho alguns professores de português que marcaram a minha história, né? Desde da minha primeira professora, Dona Irian, que me ensinou a ler. Professora Irian, que toda vez eu passo lá na rua e vejo a minha professora. Professora Neuza, que me ensinou a ler e interpretar texto. Ela sempre mostrava como se lia em sala de aula. E na redação, professor Almir. O Almir é o professor que me ensinou a escrever, bem dizer. Eu já gostava, mas ele veio me dando, né, o suporte, me explicando as bases para escrever. Então eu tenho muito que lembrar de Almir Ribeiro Miguel. Então hoje a gente está assim, um pouco assim, meio tomado, e também de manhã a internet não ajudou, o celular acabou a bateria, depois que eu botei o evangelho e mandei a reflexão em texto. Resumindo, essas coisas acontecem com a gente, e a gente chegou em casa agora por volta de 8 horas da madruga, e a gente vai fazer a fala com vocês agora às 10 horas e alguma coisa. Mas a gente quer olhar para a realidade. Primeiro, né, o Donald Trump pegou 2 empresas que têm sede em São Paulo e já fez bloqueio de patrimônio. Nada contra. Se tem alguma suposta, né, envolvimento com tráfico de drogas, tem que bloquear mesmo. Tem que punir, tem que prender. Mas não precisava criar esse espetáculo todo. Agora organização terrorista. Não precisava espetáculo todo. Mas tá, tudo bem. E também, né, a Zambelli conseguiu que a Itália, né, anulasse o julgamento, alegando que ela não tem culpa por ter andado armadas dentro da lei brasileira, né, da lei eleitoral, sobretudo, num dia que não devia estar armada. Mas a Itália entendeu que era vítima do sistema, que inclusive uma das alegações, de acordo com o que eu revi na imprensa, é que ela estava sendo perseguida pelo Xandão. Perseguição judiciária. Só que a gente lê, eu particularmente leio, quando eu vejo o caso do Battistini, né, que era um cara envolvido em uma revolução, uma revolta, em um movimento lá na Itália, na década de 60, 70, e fugiu para o Brasil. E no Brasil, ele foi acolhido pelo presidente Lula quando localizado e foi proibido de ser extraditado, alegando que ele era perseguido político, era refugiado político. Depois, no governo Bolsonaro, ele foi trasladado e ele assumiu que ele era criminoso, de acordo com aquilo que foi noticiado, também tem aquilo. O que a notícia vem para a gente, geralmente eu falo isso para todo mundo e explico isso, só vai noticiar aquilo que eles querem que você saiba. A imprensa nunca vai trabalhar com aquilo que nós queremos. E a imprensa trabalha de acordo com o seu interesse também. Sem esquecer que a grande ou pequena, ou a terceira esposa do Jair Messias Bolsonaro, que era líder do PL Mulher, deixou a liderança ontem, alegando que está preocupada com a sua campanha para o Senado em Brasília. Resumindo, nós temos aí notícia a nível internacional, a nível local, e também da política local, por que não? Porque na minha querida cidade de Japeri, para quem é de Japeri, é claro, por si que não é, você fica sabendo da minha cidade aí, de onde você estiver, já tem na Câmara dos Vereadores, aqui da minha cidade, uma CPI 2 sendo articulada,
para poder investigar os contratos da reeducação. Já tivemos já uma CPI que apresentou uma série de problemas na saúde, com a S. E, novamente, agora, outra CPI está sendo instalada para investigar o contrato para fornecimento de energia, ou melhor, aumento de carga nas unidades escolares da cidade de Japeri. Eu vou parando por aqui, vamos nós para o Evangelho do Dia, para poder a gente falar da boa nova de hoje. A boa nova de hoje, o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 1 a 8, ele vem para a gente, tanto no capítulo 2 de São Marcos, versículo 1 ao 12, e hoje, pela madrugada, a gente pesquisando, escrevendo, e a gente chegava à conclusão que esse evangelho ele aparece no mês de janeiro, e aparece no mês de julho ou de junho, e aparece lá no mês de dezembro. Ele aparece em janeiro com Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 1 ao 12. Agora em julho, com Mateus, capítulo 9, versículo 1 ao 8. E também aparece lá em dezembro, na primeira semana do Advento, vamos dizer assim, no capítulo 5 de São Lucas. Por que esse evangelho aparece tanto assim para a gente? Primeiro, Jesus entra em Cafarnaum. Cafarnaum é a região onde Jesus vivia, mais ou menos, nessa região. E encontra não apenas um paralítico na maca, mas toda a realidade, a humanidade inteira travada pelo medo, pela culpa, ou pelo sistema que preferem controlar, que levantar a gente. O interessante é que Jesus, ele vem com a palavra que desmonta toda a realidade. Ele usa o termo tem confiança, filho. Ele usa um termo que ele manda ter coragem. Ele usa um termo que nos leva a entender que ele manda teus pecados estão perdoados. E aí começa o questionamento religioso. Porque o pecado que nós, às vezes, cometemos, que nós temos em nossa história, ele nos paralisa. E a graça de Deus, ela age a partir do momento em que nós reconhecemos que temos nossos pecados. O autor, evangelista Mateus, quando ele entra nesse contexto, ele procura inserir nesse evangelho os escribas. Os escribas quem eram? Eram os teólogos, os doutores, os conhecedores, os mestres da lei, aqueles que sabem muito bem interpretar a Bíblia. E muitos que estão aí, às vezes, em nossas igrejas, padres e pastores, diáconos permanentes também, bispos, sobretudo o bispo católico romano, muitos deles conhecem muito da Bíblia, mas se prende a outras coisas que não é a misericórdia. Os escribas que calculavam a teologia da fiscalização, eles acreditavam num débito espiritual. Ou seja, Jesus, quando questiona, quando Jesus coloca teus pecados estão perdoados, ele deixa bem claro, qual é mais fácil? Uma coisa ou outra, ou dizer, levanta-te e vá para a sua casa. Carregue os seus próprios problemas, leve a sua maca. Como uma pessoa que diz que até o passado pode virar testemunho de liberdade. A gente aprende isso quando estuda um pouco de psicologia, que não tem como fugir daquilo que você viveu. Não tem como você fugir da sua maca que você tem que carregar. E aqui um detalhe irônico, né? Quem achava que estava julgando Jesus, descobre que o próprio julgamento que está sendo curado. No fim, esse homem não só anda, ele volta para casa. Porque milagre bíblico não é espetáculo, não é show, é uma inserção na vida familiar e cotidiana. Eu vou parando por aqui, peço seu like, seu comentário, que Deus nos ajude a continuar produzindo. E lembrando sempre a todos, segue a gente no YouTube, por favor, e também aqui no WhatsApp. Eu sou Daniel Nonato.